10 de dezembro de 2019 e chegamos ao 11º episódio do podcast da Job Should Be Done Plus. Eu sou o Pedro e vou guiar a conversa com vocês aqui hoje. Trouxe uma convidada nessa linha de papo com especialista. Eu trouxe a Carol Furtado. Ela trabalha na Magenta, tem essa agência, trabalha bastante com design thinking, produto. Eu a conheci aqui em Floripa e a gente bateu um papo super interessante envolvendo tanto o que eu acabei de falar, né, design thinking, e a importância de colocar o ser humano dentro das decisões de produto, quais são as dificuldades envolvidas em tudo isso. A gente fez uma conversa pelo Skype, normal mesmo, e agora você fica aí com a gravação. Espero que você curta. Bom, vamos ao que interessa então. Eu estou aqui com a Carol, que eu já acabei de apresentar para você aí no podcast, mas queria dar oportunidade para você, Carol, se apresentar, falar um pouquinho quem é você, até como que a gente se conheceu, talvez. O que você acha? Eu acho ótimo, vai ser um prazer. Muito prazer, eu sou a Carol. Conheci o Pedro em um meetup aqui de Florianópolis, um meetup sobre Jobs to be Done. Então eu conheci o Pedro e a teoria também ao mesmo tempo, né? Foi ele quem me apresentou. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou designer e pedagoga, apaixonada por gente também. Tenho mais de 16 anos de mercado e a minha jornada contempla empresas de diferentes portes, inclusive empresas globais, nas quais eu já trabalhei com clientes como Samsung, Azul Linhas Aéreas, Grupo SEB, General Motors. E ao longo dessa jornada eu já entreguei mais de 100 projetos e eu falo sempre que, incluindo muitos erros, iterações, incrementos e também acertos, né? E eu já liderei times de diferentes portes e com diferentes desafios. Em tecnologia, eu já cheguei a liderar times com 15 pessoas, entre desenvolvedores, back, front-end, UI, UX, que são áreas que eu amo, porque eu comecei em tecnologia como UI e UX, redatores também, e 5 dos meus 16 anos de mercado foram em software house e outros 11 anos em agências de publicidade, nas quais eu sempre estive à frente de times de tecnologia também. E quando eu decidi vir para Florianópolis e apostar mais no mercado de tecnologia, mas com foco maior em produto mesmo, eu já estava num momento de carreira em que a agência não estava mais fazendo sentido para mim, porque eu acreditava que eu deveria estar mais investida profissionalmente naquilo que eu acredito hoje no meu dia a dia, que eu me envolvo com as marcas pelos produtos e serviços que elas me entregam, e não efetivamente por aquilo que elas comunicam que entregam, né? Mas essa minha trajetória em agência foi muito valiosa para mim, porque eu tive a oportunidade também de entender como tratar produtos como marcas, e isso é muito importante, porque eu vejo que às vezes é um gap em startups e empresas de tecnologia que acabam focando muito no desenvolvimento de produtos, mas pouco no posicionamento dessas entregas. Uhum. E aí, como designer e educadora, eu respiro design thinking, e desde quando ninguém fazia ideia do que era isso, assim. Então, como boa design thinker, assim, eu busco ser empática, colaborativa, mão na massa, e ao longo dessa minha jornada, eu venho me especializando em tornar simples o complexo, assim, porque o meu repertório em métodos ágeis, design, educação, acabaram me ajudando a criar aí um alto poder de síntese e priorização. Então, hoje eu tenho desenvolvido diversos projetos de design thinking pela Magenta, a minha empresa que existe desde 2012, e eu tenho um projeto pessoal também, que é a produção de conteúdos gratuitos, artigos e vídeos sobre liderança, porque eu gosto de poder contribuir para o desenvolvimento de outros profissionais, mas com uma linguagem que seja simples e trazendo exemplos reais de mercado também. É isso. Ufa!
Ufa. Se a galera tá escutando aí, enfim, acompanhou tudo, espero que sim, a gente poderia ficar aqui, sei lá, uma hora falando, né? Das suas experiências, que foi basicamente o que a gente fez, né, Carol, num café, quando a gente se conheceu aqui em Floripa. Mas Sim. só para deixar muito claro para a galera que está escutando, a gente fala aqui de Floripa, mas você, Carol, não é daqui, né? De onde que você é? Não sou daqui. Bom, eu acho que já deu para perceber que eu sou mineira. Eu sou Ah, não me mineira diga de esse Belo, sotaquezinho. sou mineira de Belo Horizonte. Nos últimos anos eu estive em São Paulo, né? Eu fui chamada para trabalhar em duas agências lá. Também me casei com um paulistano e depois decidimos vir para cá. Chegamos esse ano e tem sido uma grata surpresa, pessoal e profissional também. Uhum, muito massa. E aí você falou pra gente que, cara, você já passou por muitas áreas, equipes, desafios diferentes, enfim, focos diferentes também, mas sempre pensando no usuário, né? No cliente, na pessoa, na Sempre. experiência, né? No desenvolvimento de um produto e um serviço que tenha o propósito de satisfazer necessidades. Hoje, Carol, você está envolvida com quais áreas ou comunidades especificamente? Ou sempre está costurando por todas essas? Sei lá, você pode falar, Pedro, hoje eu estou muito focado em produto ou muito focado em design. O que que você falaria para gente? Claro. Hoje eu estou muito envolvida com as comunidades de produto aqui em Florianópolis, me aprofundando em Product Management, Customer Success, principalmente por serem áreas que sempre fizeram parte da minha jornada profissional, né? Mesmo em agência, em software house. Justamente por isso que você falou, né? Assim, colocar o usuário, o cliente no centro da jornada sempre vai ser imprescindível, né? Porque um produto existe, porque uma pessoa existe. Muitas vezes tem uma galera aí que se esquece disso. Mas estou sempre muito envolvida também com design thinking e educação, né? São as minhas formações aí do coração e de atuação também. Tecnologia e agora, graças a você, jobs to be done também. Então, e pela Magenta, eu tenho fechado aqui algumas parcerias, e principalmente uma parceria com a empresa de desenvolvimento de lideranças em startups que estão escalando rapidamente aqui. É um projeto super interessante, então eu estou muito envolvida também com Product-Led Growth. Tem sido um movimento bem interessante. Então, de certa forma, essas Uhum, áreas e comunidades todas têm sido conectadas aí. claro. Eu também me enxergo assim, né? Hoje eu trabalho dentro de uma equipe de produto, trabalho mais diretamente com pesquisa, mas no dia a dia a gente conversa com basicamente todas as equipes da empresa, né? Desde marketing até design, principalmente. Então, acho que o futuro profissional, assim, principalmente dentro da comunidade de tecnologia, né? Dentro desse guarda-chuva, é para a gente convergir projetos e iniciativas mesmo. Carol, Sem dúvida. é, você me falou aqui que agora você está bastante envolvida com produto e tudo mais. A gente já discutiu isso, mas eu queria deixar público para as pessoas uma preocupação que a gente teve, né? E que a gente Sim. sempre tem, que é a preocupação em colocar o ser humano, né? No patamar principal, porque assim como eu falo em algumas palestras ou, enfim, conteúdos que a gente gera, ainda somos seres humanos gerando produtos e serviços para seres humanos, ainda, né? E isso aí Sem é um ponto dúvida. crítico que a gente não vai discutir aqui agora. Mas eu queria saber de você, assim, como que você tem enxergado os profissionais de produto, de UX, em relação a essa humanização, né? Essa necessidade de pesquisar as pessoas, de entender as necessidades. Como que você tem visto isso? Com bons olhos? É algo para a gente prestar atenção ou tá tranquilo? Como que você enxerga? Olha, eu já tive contato com profissionais que têm uma abordagem muito humana e, digamos, muito people first, que é o que eu acredito que deva acontecer, mas eu já tive contatos também com profissionais que são extremamente e somente orientados
por dados, sabe? Assim, e isso eu acho um pouco perigoso, porque é claro que é importante a gente se orientar por dados, mas como você mesmo disse uma vez, né, é sempre importante questionar esses dados, né? Questionar esses dados e ter sempre o ímpeto de conversar com as pessoas para que a gente possa conhecer histórias, né? Então aí concatenar, né, as abordagens quantitativa e qualitativa, sabe? E eu sinto que às vezes isso ainda falta um pouco no mercado. Mas eu tenho, felizmente, conhecido pessoas que têm um approach muito humano e que estão entendendo que, de fato, assim, um produto, ele existe porque uma pessoa existe. Então, é imprescindível para que você consiga gerar valor, entender de fato qual que é a dor que precisa ser atacada, o que aquela pessoa busca, né? Qual que é a jornada que aquela pessoa percorre até tomar uma decisão, né? Inclusive, aí, com Jobs to be Done, isso ficou tão claro para mim, e eu vejo tanto que é importante por isso, assim, esse entendimento de que, porque uma vez que a gente entende, começa a entender mais a fundo as pessoas, a gente começa a entender também que cada ser humano é um ecossistema de alta complexidade. E por essa razão, não existe compra por impulso, como você bem disse uma vez, né? Acho que foi até no seu meetup. Então, existem uma série de aspectos né, funcionais, sociais e emocionais que devem ser aí de fato considerados. E quando a gente parte desse princípio de uma abordagem mais humana, eu acredito que a gente consiga, inclusive, desenvolver soluções que sejam muito mais efetivas, porque a gente entende que há uma complexidade e que merece ser entendida e investigada. Boa. E pegando um pouquinho na tua atuação hoje, né? Tanto na Magenta, que é a tua empresa, sei lá, talvez você pode pegar alguns projetos passados também. Como que você vê que hoje você atua com o Jobs to be Done? O que que você aplica? O que que você acha interessante? É mais um mindset? É algo prático? Como que você, se alguém te perguntar assim, Carol, como que você usa Jobs to be Done? Como que você responderia para a pessoa? Olha, uma ferramenta que eu conheci recentemente escutando um dos últimos podcasts que vocês gravaram foi a Jobs to be Done Timeline. E que fez muita diferença para mim, porque inclusive eu precisava entregar um projeto no qual eu falasse sobre, eu desenvolvesse o storytelling de um case, mas para desenvolver esse storytelling eu precisava de fato entender como que foi todo o processo, do primeiro pensamento até a concretização, né, da solução, assim. Então, ter contato com isso, e mais especificamente com a timeline, foi muito interessante para mim. E hoje, no meu dia a dia, Jobs to be Done, eu tenho procurado estudar mais, tenho muito acompanhado os conteúdos de vocês, e assim, eu tenho visto tanto que Jobs to be Done e Design Thinking não só podem, como devem caminhar juntos, né? Oba, você chegou exatamente na minha próxima pergunta. Obrigado por isso. Nada foi combinado. Mas eu queria te perguntar assim, para você, para mim hoje você manja muito de design thinking. Onde que você vê essa interseção aí entre design thinking e job to be done? Perfeito. Olha, quando você pensa em Jobs to be Done e o desafio de se olhar para 3 dimensões, né, que são as dimensões funcionais, emocionais e sociais, eu vejo muito o design thinking sendo crucial aí. Porque uma das premissas do design thinking é a empatia. A empatia é a condição sine qua non para que o design thinking exista. E só ela é capaz de fazer esse alinhave entre os aspectos funcionais, emocionais e sociais com muita competência. Trazendo isso para a prática, quando a gente faz imersões, por exemplo, a gente consegue identificar esses 3 aspectos como ninguém.
E é por isso que essas imersões, inclusive, elas são tão indispensáveis ao design thinking. Trazendo também um exemplo de mercado, a IDEO, que é uma das maiores empresas de design do mundo, e foi inclusive a empresa que popularizou o design thinking por Deixa eu só meio do abrir um livro parênteses do aqui, Carol. Cara. Parênteses aberto. Se você está escutando esse podcast e nunca consumiu nada ou nunca ouviu falar na IDEO, cara, pausa aí ou depois desse episódio vai pesquisar porque os caras são bem interessantes, bem fodas no que eles fazem, assim. Eu já tive várias provocações e insights por conta de conteúdos deles, práticas deles, enfim. Parênteses fechado. Pode ir, Carol. Eu também recomendo muito, assim. E a IDEO, ela popularizou o Design Thinking através do Tim Brown, que escreveu o livro de mesmo nome, né, Design Thinking. E eu digo popularizou, algumas pessoas que estão me escutando vão pensar, não, a IDEO lançou o Design Thinking. Não, mas isso é pauta para um outro podcast, inclusive, porque a IDEO, na verdade, o Design Thinking nasceu lá na administração, com um administrador chamado Herbert Simon. No finzinho desse podcast eu posso indicar alguns livros para vocês que podem ser interessantes. Eu amo essas tretas, tá? Deixa eu só falar, eu amo essas tretas, assim. E quem que criou tal coisa, quem que não criou. O objetivo aqui é só a gente compartilhar mesmo e cada um siga com o teu objetivo aí. Mas essas tretas são clássicas, né? Sempre quando São, envolve teoria, método, sempre tem isso. e eu também adoro. Bom, mas assim, voltando a essa questão das 3 dimensões, né, funcionais, sociais e emocionais, a IDEO, por exemplo, tem um case fantástico de desenvolvimento de produtos para crianças. Depois do time de design, né, aí eles têm times que, na verdade, são multidisciplinares. Eles trabalham com squads muito antes da gente falar em squads, né? Mas o time foi obrigado, na verdade, a desenvolver o produto do chão, literalmente, porque eles entenderam que eles só conseguiriam ter competência para desenvolver algo para crianças se eles conseguissem partir do mesmo ponto de vista. Porque a gente olha, né, nós adultos olhamos o mundo concreto por cima, e as crianças olham o mundo por baixo. Né? Então, isso faz muita diferença. Né? Então, o resultado disso foi um produto extremamente funcional, mas que conseguiu englobar as dimensões sociais e emocionais também, assim. Então, esse é um case que me marcou muito, assim. E aí, assim, e tem uma curiosidade que né, assim como algumas pessoas dizem que Jobs to be done é uma teoria ou uma metodologia, enfim, algo semelhante acontece com o Design Thinking. Então, há visões dissonantes sobre ele, mas que são importantes aí da gente ter em mente, assim. Então, o design thinking, realmente, historicamente, ele surge lá na administração, mas ele depois passou a ser comercializado e apropriado pela IDEO. Mas dentro quando eu fui estudar design, efetivamente, na minha faculdade, tinha uma galera que torcia um pouco o nariz para o design thinking, porque ele acabou popularizando muito o design. E eu acho, na verdade, isso maravilhoso, porque eu acho que a gente precisa realmente dar acesso para as pessoas, ainda mais acesso ao design, assim. E o design thinking assim, é design, né? É uma forma mais simples de você tangibilizar aquilo que os designers fazem. Ótimo, Carol. Se você pudesse resumir em uma frase, assim, uma sentença, como que Design Thinking e Jobs to be done convergem? O que você falaria para as pessoas? O que as pessoas têm que ter na cabeça, assim, quando pensarem nesses dois clusters, assim? Olha, Jobs to be done e Design Thinking não existem sem empatia. E não existem sem pessoas, naturalmente. É isso para mim. Perfeito, perfeito. Inclusive, vou compartilhar o que eu vi no Twitter do Alan Clement, que é, enfim, uma das pessoas que mais populariza Jobs to be done no mundo hoje. Sugiro também aí dar uma pesquisada sobre ele, tem alguns livros, conteúdos. Ele postou eu nem te falei isso, né, Carol?
mas ele postou um tweet onde tinha meio que um anúncio assim, falando assim, o job should be done do produto. E não é isso, o job should be done é da pessoa, né? A necessidade da Uhum. pessoa. Não tem nada a ver products, job should be done. Não é isso. Job should be done não é isso. Job should be done é 100% pessoa, 100% centrado no usuário, no cliente, né? Na pessoa para quem a gente está buscando gerar valor ali. Então é Sim, uma provocação constante. E aí eu vou fazer até um paralelo com o que você falou, né, sobre, putz, design thinking é o quê? É uma teoria, uma metodologia, a mesma coisa, com job should be done. Quando essas coisas, esses assuntos vão ganhando palco, né, as pessoas vão criando ramificações de interpretações das coisas. E não acredito que tenha nada certo ou errado, desde que o denominador comum funcione para todas. Você está de acordo com isso? estou muito de acordo com isso. Penso como você, assim. E só para ser clara com as pessoas, assim, as pessoas acaba que a gente fala sobre design thinking, assumindo que as pessoas sabem exatamente o que é, né? Mas para quem aí de repente escutou esse podcast, ficou pensando, poxa, mas se a gente puder resumir o design thinking rapidamente, o que que é, né? O design thinking é uma forma de abordar e solucionar problemas, equilibrando criatividade e razão, e sendo empático, sempre, né? Então, é isso. Se eu puder resumir o design thinking, é bem por aí. E se eu puder também trazer alguma contribuição para quem está escutando, eu recomendo alguns livros que são muito, muito interessantes e de se ter mesmo, assim. Design Thinking, do Tim Brown, esse que a gente mencionou, né, da IDEO. Afinal, o que é Design Thinking, do Rick Nietzsche? O Rick Nietzsche é um brasileiro que faz um apanhado histórico do Design Thinking e mostra como que o Design Thinking, na verdade, surgiu com Herbert Simon, lá na administração, por volta da década de 60, ok? E aí eu recomendo também 2 livros de um educador, filósofo e designer incrível italiano chamado Bruno Munari. Um deles é Das Coisas Nascem Coisas e Design e Comunicação Visual. Para quem aí se interessa por Design Thinking e quer estudar um pouco mais, eu acho que a gente tem aí esses 4 livros que são realmente muito enriquecedores. Boa, Carol. Acho que a gente já está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Claro, a Carol vai deixar as redes dela aí depois. Ela gera bastante conteúdo interessante, pelo menos para mim, assim. Eu gosto muito do jeito que a Carol compartilha os conteúdos dela, as provocações. Eu acho que uma das suas grandes, um dos seus grandes impactos, Carol, é dar uma chacoalhada nessa galera de produto, principalmente, assim, que geralmente é uma galera, e eu me incluo nisso às vezes, tá? Que é uma Sim. galera que fica tão bitolada, como você falou lá no início, em dados, em números, que às vezes a gente esquece que quem vai pagar, né, o nosso software é uma pessoa, né? Sem Então, dúvida. eu acho muito importante isso. Mas, Carol, se você pudesse fechar assim, se você tivesse uma última chance de falar para a comunidade de produto, UX, design, alguma coisa, o que que você falaria agora? Olha, partindo das minhas últimas experiências, quando eu me mudei de Belo Horizonte para São Paulo e de São Paulo para agora para Florianópolis, eu recomendo que as pessoas façam discovery delas mesmas, que elas experimentem, gerem alternativas, experimentem de novo e não tenham medo de mudar. Tenham coragem, aí coragem para viver e coragem para serem felizes, assim. É, e quando eu falo em não ter medo de mudar, isso está muito conectado também com uma das grandes competências do futuro. O Harari até falou sobre isso no Roda Viva. Recomendo que vocês vejam o Roda Viva com o Harari, é imperdível. E ele fala muito sobre a mente adaptativa, né? Então, essa é uma das competências do futuro e a gente precisa ter
isso muito claro para cada um de nós. Então, eu acredito que está na hora de cada um de nós assumir que nós somos um constante work in progress, porque assim tudo fica muito mais fácil, profissional e pessoalmente. E claro, gente vem antes de produto. Boa. E é isso, né? Os produtos também evoluem, as marcas evoluem, o nosso trabalho evolui e a gente também. E Jobs to be Done está costurando isso tudo, né? Porque se a gente for parar para pensar, que é uma provocação que eu sempre faço em meetups, enfim, se a gente for parar para pensar como que a gente escutava música há 5 anos atrás, não vou nem muito longe, há 5 anos atrás era bem diferente do que a gente está fazendo hoje, né? E como que vai ser Muito. no futuro? Como que a gente está preparando o nosso produto, o nosso serviço para continuar acompanhando o futuro, né? As novas realidades que estão chegando por aí. Então, por isso que é importante pesquisar, por isso que é importante investigar, ter uma equipe dedicada de pesquisa, ou ter um profissional especialista em pesquisa para realmente tomar decisões, né, na empresa, baseadas nas pessoas e nas necessidades dessas pessoas. Lembrando que essas necessidades mudam com o tempo. Então, você fez uma pesquisa hoje, você vai ter que rodar ela daqui a um tempo. Não tem jeito. Não é porque você tem um relatório ali do ano passado que você vai continuar vendo aquilo. Vai mudar, as coisas vão mudando, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo Tá bem. tudo bem. E tem que ser assim mesmo, sabe? Tem que ser Sim. assim. A gente tem que continuar iterando e se na sua empresa tem essa visão que eu acabei de falar e que eu já ouvi de alguns pesquisadores, tipo, mas o meu chefe, o meu líder, ele fala que eu já pesquisei sobre alguma coisa e não quer colocar recursos para pesquisar sobre a mesma coisa. O que que eu faço? Cara, é cultura, é mindset, é algo que a gente pode até tratar em algum outro conteúdo aqui, trazendo algum pesquisador, alguém mais focado nisso. Mas sim, as coisas precisam de ser revistas, recriticadas. Os dados são uma base para a gente descobrir os porquês das coisas. Na Nuvem Shop a gente costuma falar bastante que as equipes de BI, de data, né, mais de dados mostram o que, né, o what, de fato, e a equipe de research vem para mostrar um pouco o porquê que aquilo acontece, né? E essa criticidade acontece, é uma via de mão dupla, tá? Então isso tem que acontecer muito, assim. Carol, muito obrigado por ter Obrigada a participado, ter tido esse você. tempinho. Floripa tá com sol hoje. Obrigado por não ter ido à Sim, praia e topado falar com a gente. é um Deixa aí suas prazer, redes, Pedro. seus conteúdos, como que a galera pode te encontrar aí no LinkedIn, Claro, Instagram. claro, Conta aí pra galera. claro, com o maior prazer. No LinkedIn é só procurar por Carol Furtado, mas na verdade, se vocês quiserem já jogar na URL, né, linkedin.com/in/, Carol Furtado direto, já cai no meu perfil, me adicionem, vamos conversar, vamos criar novas conversas. Eu adoro, adoro tomar um cafezinho, inclusive, como boa mineira que sou. É, e o meu Instagram também é Carol C. Furtado. Vai ser um prazer me conectar com vocês também lá. E é isso. Espero que a Fechou, gente possa conversar muito mais e continuar fechou. aí fazendo esse alinhave entre Jobs to be Done e Design Thinking. Que não para por aqui, né? Sim, Também essa discussão vai evoluindo. Talvez se a gente voltasse a falar, sei lá, daqui 3 anos, 4 anos, a nossa visão já vai mudar. Tenho certeza opa, disso. eu também. Fechou, Carol. Obrigado, viu? Obrigada a você, Pedro. Um forte abraço. Abraço. Só para não perder o costume, siga a gente nas redes sociais. No Instagram somos JTBD Plus. No LinkedIn somos JTBD+, com sinalzinho de mais tudo junto. O nosso e-mail está super à disposição para receber sugestão de temas, discussões, até mesmo para a próxima temporada.
né, que vai vir logo em 2020, e a gente fica por aqui com esse episódio. Espero que você tenha curtido as reflexões que a gente fez nesse episódio, e semana que vem a gente chega com mais um papo com um especialista, e já vou dar um spoiler, é com o Daniel Furtado do canal UX Now no YouTube. É isso, ficamos por aqui e que você tenha uma ótima semana pela frente. Um abraço!